Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade ao nosso conteúdo de força, né? Ou o que a gente está começando a ver agora, essa pequena introdução sobre os conceitos de força que nós estamos vendo durante essa semana passada. A gente tem as características que são colocadas como os diferentes tipos de força que atuam na natureza, tá? Que atuam no meio. Então você tem diferentes tipos de situação e diferentes tipos de força que vão atuar, tá? E um pouquinho de entendimento, compreender quais são esses diferentes tipos de força, você tem a necessidade de saber, tá? Então, quando a gente fala em força, é quase impossível não falar em gravidade, né? Que é aquela força gravitacional, que é a maior força de atração entre todas as massas que existem no universo, e especialmente citando aqui como para nós, né, a atração da massa da Terra pelos corpos próximos à sua superfície, tá? Então você tem essas forças como fundamentais da natureza, que elas são separadas em força gravitacional, força forte, força fraca ou eletromagnetismo, tá? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a força gravitacional e como ela atua no meio, tá? Lembrando que a gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza e é aquilo lá que atrai dois corpos um para o outro, né? Então ela está sempre relacionada, nos termos simples, né? A força gravitacional ela está sempre relacionada à força atrativa entre dois corpos separados. Tá sempre junto com a massa, relacionado à massa. Ou seja, quanto maior for a massa de um objeto, maior a força gravitacional que ela exerce sobre outros objetos, tá? Então, isso acaba dando é uma das forças essenciais, né, que explicam as estruturas do universo, e acaba explicando essa força que existe entre a Terra e a Lua, e da Lua para a Terra também, mantendo esse equilíbrio bem estável, da mesma forma que explica como a Terra fica em rotação em torno do Sol, se mantendo estática, né? Não saindo do seu eixo gravitacional. Então, como ela é uma força cósmica facilmente observável, da questão de peso, que na Terra, para nós, a gravidade segura nos segura no solo, segura as coisas estáticas, segura elas sem movimentação. Ela ainda não foi totalmente compreendido pela ciência moderna, tá? Mas, como a gente tem por conhecimento histórico, ela está associada diretamente com Isaac Newton, né? Que foi o cientista inglês do século 17 e foi o que postulou as leis gravitacionais, tá? Mas muitos outros cientistas acabavam estudando esse ponto há séculos antes de Newton ainda, tá? Por exemplo, o Galileu Galilei, algumas décadas antes, havia demonstrado que os objetos caem na mesma proporção, tá? Independente do seu peso, que eles se deslocam na sua mesma proporção, independente do seu peso, tá? Então ele percebeu justamente essa interação que se tinha entre os objetos e a massa e a sua atração para com a Terra. E para Newton a gente tem a famosa história, né, da queda da maçã, que aconteceu e que acabou gerando, né, a primeira lei da força gravitacional que ele desenvolveu, e foi a partir dessa queda da maçã. Embora, sim, claro, a maçã não tenha realmente atingido a sua cabeça e trazido, né, esse entendimento instantâneo, ele passou mais de 20 anos estudando esse assunto aí. E ele acabou percebendo que a força gravitacional também mantinha a Lua em órbita ao redor da Terra. E conseguiu comprovar isso, né? Usando a órbita da Lua para se verificar os seus cálculos. E com isso Newton acabou percebendo
que os mesmos princípios que são aplicados a todos os objetos em todo lugar no espaço, e a sua teoria ficou conhecida como Lei da Gravitação Universal. Então ele relacionou que essa força que existia na Terra com a atração da Terra e a Lua com a Terra é aplicável a todas as matérias no espaço, né? A todos os objetos em todo lugar do espaço. E ele acabou admitindo isso livremente, tá? No entanto, assim, que não entendia isso como força gravitacional, que é transmitida de um objeto para outro. Aparentemente, assim, por longas distâncias, né? Apesar dessa falha de Newton, né? Que do não compreendimento total da força gravitacional, ele se tornou um princípio científico bem estabelecido pelos próximos 3 séculos. E foi comprovado repetidamente, né, várias vezes, que ele estava correto ao prever, por exemplo, a localização dos planetas que ainda não haviam sido descobertos pela utilização dos seus cálculos, né? Como nós relacionamos sempre a gravidade com a massa, se utiliza também uma fórmula básica para isso daí, tá? Que determina o peso de qualquer objeto ou pessoa. E é aquela lá que o peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Na Terra nós temos como base do Sistema Internacional de Medidas, né, uma constante que é a nossa gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade básica para nós, né, para todos os corpos aqui na Terra, independente da massa dele, independente do peso dele, se é um corpo de 1 kg, se é um corpo de 100 kg, se é um corpo de 300 kg. A gravidade é a mesma para todos, tá? Então, mesmo assim, a lei de Newton, embora ela correta, né, nas aplicações mais gerais dela, ela continha algumas pequenas inconsistências que tornavam óbvias à medida, né, do avanço da ciência, quando ele se tornava mais preciso. Então, logo após Newton, Einstein, trabalhando lá no início do século XX, explicou essas imprecisões, né, com a sua teoria da relatividade geral. Então, por Einstein, segundo a teoria da relatividade, o movimento dos corpos através do espaço, ele é governado pelo efeito desses corpos no tecido do próprio espaço-tempo, tá? Então, desse ponto de vista aí, ele teve essas pontuações da lei da relatividade, né, relacionando a relação dos corpos com o próprio tecido no espaço-tempo. Então, a lei de Newton ainda é utilizada pelos cientistas porque fica mais fácil de calcular e é bem correta nas questões práticas, né, como quanta força um foguete precisa para deixar a atmosfera da Terra. Então, tudo isso é calculado desse ponto de vista, tendo a exatidão, né, da quantidade de força que tem que ser necessária para deslocar um foguete da Terra, aqui da nossa crosta terrestre, para fora do espaço. Então isso acabou, de um ponto de vista cosmológico, né, colocando a gravidade como uma matéria que se dispersa, tá? E que se a matéria, e essa matéria que acaba se dispersando e se aglutinando, se mantenha intacta, permitindo dessa forma a existência, né, de planetas, estrelas, galáxias e a grande maioria dos objetos macroscópicos do universo, como ele acaba dando essas explicações, né, que os materiais se atraem, que os corpos se atraem de acordo com a sua massa. Você tem essas partículas, né? Então, mesmo assim, quando Einstein não explicou completamente a força gravitacional, nos tempos modernos, né, se entende que a gravidade é aquela junção das 4 forças fundamentais que unem o universo, né, juntamente com o eletromagnetismo, as forças nucleares fracas e fortes. Então, esses 3 últimos foram comprovados pela presença das partículas subatômicas, né, dos átomos,
e que acabam transmitindo essa força à distância, porque os átomos eles se unem, eles ficam muito próximos. E as partículas subatômicas que os formam também acabam tendo muita proximidade, tá? E mantendo uma coesão, mantendo uma força bem estacionária, mantendo todos esses componentes, né? Mantendo todas essas forças que ocorrem no tempo e no espaço. Então, com isso, uma partícula semelhante para a gravidade, né, que foi chamada de graviton, permaneceu ilusória a partir de 2010. E outros princípios da força gravitacional também permanecem ainda inexplicáveis pela física moderna. Então, pela lei da gravitação universal de Newton, ela é utilizada, né? Essa lei afirma que todas as partículas massivas do universo acabam atraindo todas as outras partículas massivas, né? Com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, quanto mais próximas, mais elas se atraem, quanto mais distantes, menos elas se atraem. E essa lei geral foi derivada de observações feitas, né? Então, uma outra maneira mais moderna de se declarar essa lei é que toda massa pontual atrai cada outra massa pontual por uma força que aponta ao longo da linha que cruza os dois pontos, né? A força ela acaba sendo proporcional ao quadrado da distância entre essas massas pontuais. Então a força gravitacional que nos rodeia é o que decide, tá? Quanto pesamos e até que ponto uma bola de basquete, por exemplo, vai viajar quando lançada antes de retornar à superfície terrestre. Isso foi colocado dessa forma, então, como uma equação geral, né, desse meio, Fg como sendo a força gravitacional, M1 e M2 como sendo as massas, né, massa do objeto 1, massa do objeto 2. R como a distância entre os objetos. E G, que é a constante gravitacional que acaba sendo apontada para nós aqui na Terra como 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, em teoria, em repouso, perto ou na superfície da Terra, a força gravitacional é igual ao seu peso, tá? E em corpos astronômicos, né, diferentes, como Vênus ou como a Lua, a aceleração da gravidade é diferente da Terra também. Então, se isso tivesse em uma escala, acaba demonstrando os pesos diferentes também, porque o teu corpo tem um peso aqui, vai ter um outro peso na Lua, vai ter outro peso em Vênus, um outro peso em Marte, porque isso acaba sendo relacionado diretamente com a atração gravitacional que ocorre a partir daquele planeta também. Então, quando você tem dois objetos, né, que são bloqueados pela gravidade, a sua força gravitacional é centrada em uma área só, tá? E não no centro de nenhum dos objetos, mas no centro do sistema como um todo, tá? O princípio acaba sendo semelhante ao princípio de uma gangorra, tá? Que acaba apontando duas pessoas com pesos muito diferentes, né? Se estiverem sentadas em lados opostos do ponto de equilíbrio, a mais pesada deverá sentar mais perto desse ponto de equilíbrio para conseguir igualar a massa uma da outra. Eu acho que vocês já devem ter brincado em gangorra, né? Então você sabe que você consegue manter ela totalmente estática, mas quem é mais pesado tem que vir mais para o centro e quem é mais leve tem que ir um pouquinho mais distante, justamente para conseguir equilibrar a massa uma da outra. Então, se a pessoa mais pesada, por exemplo, pesa 2 vezes mais do que a leve, ela deve se sentar na metade da distância do ponto de apoio central. E esse ponto de equilíbrio é o centro da massa da gangorra, assim como o baricentro, né, é o ponto de equilíbrio do sistema entre a Terra e a Lua. E é nesse ponto que realmente se move ao redor do Sol na órbita da Terra, enquanto a Terra e a Lua se movem ao redor desse baricentro em suas próprias órbitas, tá? Então, cada sistema da galáxia é presumível, né, que todos os sistemas possuem esse baricentro, ou seja, esse ponto de equilíbrio
que ocorrem, né? E o empurrão e a força gravitacional dos objetos é o que acaba impedindo que tudo acabe colidindo, tudo acabe se chocando. Então acaba distorcendo essa presença da matéria do meio, tá? Então, de acordo com Einstein, a gravidade não é uma força, mas sim uma consequência dessa curvatura no espaço-tempo, tá? Que acaba regulando o movimento dos objetos inertes, então gerando o baricentro, né? Equilibrando essas pontuações. E esse referencial, né, acaba sofrendo aceleração e é equivalente a um referencial submetido a uma força atuando a uma distância segura. E a força gravitacional é provocada por essa distorção na relação entre o espaço e o tempo, tá? Certo, pessoal? Então, eu acho que seria isso para esse ponto aqui. Qualquer coisinha, lembrem de anotar as dúvidas, a gente tira as dúvidas na aula ao vivo, né? Então, nós temos, claro, outros pontos que atuam na força, que auxiliam na força, que vão atuar dentro desse ponto, os atritos, as forças resultantes, que a gente vai vendo nessa consequência. Mas isso é só para ter um pouco de um apanhado geral, né, do que acontece com essa interação das forças básicas que regem o universo. Então, fiquem bem, pessoal. Um grande beijo e até a próxima aula.